vez. Pai amado, Senhor meu, Deus meu, te agradeço por esse dia, Senhor. Te agradeço pela tua presença, Senhor, nessa casa de oração, Pai. Abençoa-nos essa noite, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor. Nos liga nos altos, Senhor. Que o teu Espírito Santo que aqui já está, Senhor, dê ordem, Pai, aos anjos. Que eles acampem aqui ao nosso derredor, Senhor. E nos proteja, Senhor, de toda a ação do inimigo, Senhor. Que se estiver o nosso corpo cansado, Senhor, que seja renovado as nossas forças, Senhor. Que se for a nossa mente cansada, Senhor, renova os nossos pensamentos, Senhor. Que essa palavra possa entrar, Senhor, possa fazer morada nos nossos corações, Senhor. E que no momento certo, Pai, ela possa trazer o resultado esperado, Senhor. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que louvor maravilhoso. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Vou confessar a vocês que hoje vai ser uma palavra diferenciada. Diferenciada porque hoje eu não vou usar de teologia, hoje eu não vou usar de palavras bonitas. Hoje vai ser o dia de abrir o coração. Essa palavra foi escrita, essa não, né? Mas eu tenho uma palavra aqui que foi escrita semana passada, uma que foi escrita na terça, na quarta, e hoje quando eu estava voltando do trabalho mudou tudo. Eu só tenho aqui grifado alguns versos na Bíblia e eu vou deixar Deus me usar. Exatamente. Hoje eu vou falar sobre o chamado profético do profeta Jeremias. Foi uma palavra que eu já estava mastigando. Eu conversei com Edmar, inclusive mandei uma palavra para ele maravilhosa. Não vai ser aquela palavra, tá? Também não vai ser aquela palavra. Mas é algo que Deus me fez viver essa semana. Às vezes a gente pensa que Deus não fala com a gente. Às vezes Deus fala com a gente e a gente não entende. Mas Deus já tinha falado comigo sobre algo que iria acontecer e eu não tinha percebido. E depois que algo aconteceu e eu fui novamente preparar essa palavra, eu vi, poxa, Deus já estava me preparando para isso. Chamado profético, chamado missionário, chamado para o corpo de Cristo. Eu gosto normalmente de ler a introdução do livro, mas aqui o profeta Jeremias ele já nos deu uma breve introdução do seu próprio livro, que está no capítulo 1, né? E versículo 1 também, que diz: a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Então, essa palavra veio para o profeta no pré-exílio. Era um momento em que Jerusalém estava vivendo um momento de afastamento da palavra de Deus, afastamento dos caminhos do Senhor. Se vocês prestarem atenção, aqui nesse momento já tinha sido encontrado o livro com o Pentateuco, que tinha sido perdido após a caminhada do deserto. Esse rei já tinha a palavra de Deus na mão, um reinado antes já tinha sido lido, já tinha se voltado para o corpo de Deus e depois tinha se perdido novamente. E Deus quis alertar o seu povo: voltem para mim porque vocês são o meu povo, eu quero ser o seu Deus, mas vocês estão se prostituindo, vocês estão buscando outro Deus. Como é que vocês podem fazer isso se vocês têm o melhor Deus, vocês têm o único Deus, vocês têm a fonte de água viva e ficam procurando cisternas furadas, cisternas rachadas, onde a água não é constante, a água fica empoçada e logo apodrece. E nesse momento veio a palavra do Senhor e veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. E antes de você nascer,
eu consagrei e o constituí como profeta às nações. Arthur, hoje ele nos deu aqui um show, né? Uma aula de reconhecer a provisão e a providência do Senhor. É um menino de 10 anos que se colocou ali depois de algumas aulas de bateria e levou o nosso profeta, pastor Chorão, ali a chorar, assim como o profeta Jeremias, que é o profeta Chorão. Mas quantas vezes, hein, a gente esquece dessas promessas de Deus para a nossa vida? Porque Deus, a todo momento, Ele está nos chamando para algo maior. A todo momento Ele está nos chamando para nos cobrir com as águas, nas águas profundas. A todo momento Deus está reafirmando as suas promessas em nossas vidas, mas está dizendo: meu filho, eu preciso de você, eu preciso que você vá fazer a minha obra, eu preciso que você seja um instrumento em minhas mãos. Mas muitas vezes nós somos bem parecidos com o profeta Jeremias, que diz: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, eis que eu sou apenas uma criança. Isso aqui está no verso 6 do nosso texto. Quantos de nós não somos assim, como o profeta Jeremias? Ah, Senhor, eu não estou pronto. Senhor, eu ainda não estudei o suficiente. Senhor, eu ainda nem sei falar direito. Senhor, eu morro de vergonha. Quem dera eu fosse como Bernardo, quem dera eu fosse como Edmar, quem dera eu fosse como Janete, que chega na frente do povo e consegue falar tranquilamente, consegue ser eloquente, consegue fazer com que todos entendam a mensagem que eu quero passar. Mas eu não sei, Senhor, porque a minha boca é travada para certas coisas. Eu travo quando eu chego na frente de multidão. Quantos de nós não faz isso, né? O Senhor diz: eu preciso de você naquela comunidade de Maria Farinha. Aí eu digo: poxa, mas eu tenho que trabalhar hoje. Poxa, mas eu preciso ganhar dinheiro ainda. Eu não tenho tempo suficiente para fazer a obra de Deus. Mas eu prometo que domingo eu vou estar no culto. Quantos de nós não fazemos igual? Vamos dar um salto aqui, lá para o capítulo 18, verso 1. Onde diz: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e vá lá, você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro rodava no barro se estragou nas mãos, e ele que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos, e ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com você como fez o oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim vocês na minha mão, ó casa de Israel. Pois é, nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele tem a provisão, Ele nos prepara. E ainda que às vezes nós estejamos com o ouvido fechado, Ele já vem falando, Ele já vem preparando. E Ele só precisa que nós sejamos como o barro, maleável, moldável, que Ele quer nos moldar, assim como o oleiro faz, que coloca lá naquela roda, começa a moer lá, começa a rodar aquele pedaço de barro, aquela bola de barro, né? E com as mãos, com carinho, às vezes, né? Porque normalmente, no serviço do oleiro, ele precisa antes bater o barro, ele precisa tirar todas as impurezas para depois começar a moldar aquele barro para tentar transformar em um vaso, em algo bonito, em uma obra de arte. E assim é Deus na nossa vida. Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento, como ele disse aqui: antes de formá-lo no ventre, na madre da tua mãe, eu já te conhecia e eu já tinha te separado para mim. A verdade é que não é fácil aceitar
o ID do Senhor, o projeto de Deus na nossa vida. Mas a verdade é que quando Deus nos chama, Ele coloca as suas mãos sobre nós. Apesar de Ele estar batendo e tirando as impurezas, o barro, a todo momento, ele sente a mão de Deus moldando ele. Ele sente a mão leve do oleiro sobre a vida dele. Porque se o oleiro colocar uma mão pesada demais, o barro vai se desfazer. Apesar de ser algo doloroso, é algo gostoso de se viver. É o momento onde você mais sente a presença e a mão de Deus na sua vida, o cuidado, o amor, os planos de Deus. O oleiro, ele tem um plano, ele quer moldar o barro conforme o seu plano, mas nós precisamos ser maleáveis, nós precisamos ser moldáveis, nós não podemos travar, como o profeta Jeremias travou naquela hora, dizendo: Senhor, eu não vou, eu sou muito jovem, quem dera eu tivesse aos pés da tua expectativa, Senhor, mas eu não estou. E quando acontece isso, muitas vezes o vaso se desfaz e volta novamente para aquela prensa, porque ele precisa novamente ser quebrado. Vocês lembram da história de Jonas? Ele fez a mesma coisa, ele disse: Senhor, eu não vou também, eu não vou pregar para aquele povo, Senhor. Infelizmente, Senhor, eu não vou poder fazer a tua obra dessa vez. E o que foi que aconteceu? Ele voltou novamente para ser prensado, né? Até ele entender que Deus é soberano e os projetos de Deus nas nossas vidas são traçados muito antes do nosso nascimento. Deus só espera que nós digamos sim para a obra dele. Mas vamos seguir aqui para o verso 6, que diz, ou melhor, para o verso 7, onde diz: mas o Senhor me disse, não diga que eu sou uma criança, porque a todos a quem eu lhe enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Assim é Deus. A gente precisa, às vezes, abrir mão da nossa segurança para enfrentar o desconhecido. Eu estava olhando alguns vídeos no Instagram essa semana e recebi um vídeo do Murilo Gun. Ele não é cristão, mas foi tão sábio as palavras dele. Ele diz: poxa, muitas vezes a gente deve abraçar o desconhecido, porque a gente é de fazer tantos planos para a nossa vida, a gente faz aquele projeto maravilhoso para a nossa vida, onde tudo vai dar certo. A gente até escreve tudo bonitinho, a gente vai seguindo passo a passo, mas a gente não conta que há um desconhecido, que há uma equação, que nessa equação há um X, há um Y, há uma partícula desconhecida que é a vontade do universo, ele diz nesse momento. Para nós que somos cristãos, bem sabemos que o querer do universo é o querer de Deus, o querer do nosso Deus. E muitas vezes esses nossos planos, eles são tão baixinhos, são tão pequenos, porque a nossa mente maravilhosa e criativa, ela não é 1% da criatividade dos planos de Deus para a nossa vida. E esse ser sobrenatural, esse Deus maravilhoso, ele tem os planos muito maiores do que os nossos e não passa nem pela nossa mente aonde ele quer nos levar. Então, às vezes, a gente realmente precisa abraçar o desconhecido, porque a palavra de Deus, ela não volta ao vazia, e a palavra de Deus, ela há de se cumprir, porque as palavras de Deus, elas são promessas para a nossa vida, e a palavra de Deus diz: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E esse Senhor é maravilhoso. Esse Senhor que nos manda fazer algo um dia, Ele é fiel
para estar conosco a todo momento e a nos livrar de todo mal. E nós não precisamos pensar: e de onde vem a provisão? E de onde virá o meu socorro? E o que eu hei de fazer amanhã? E aonde eu estarei amanhã, depois de amanhã? Porque esse Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E nós precisamos aprender a confiar nos planos de Deus. Nós precisamos aprender a confiar nessa partícula sobrenatural, nesse X, nesse Y da equação que desfaz toda a matemática da nossa vida, porque nos projetos de Deus a matemática é diferente. Afinal, como é que pode 2 pães e 5 peixinhos alimentar uma multidão? Que matemática é essa? Como é que pode 300 destruir um exército de 300 mil? Como é que pode o bom pastor deixar todas as suas ovelhas por apenas uma? A matemática de Deus é sobrenatural em nossas vidas. E é essa matemática em que a gente pode confiar. Porque no momento em que mais a gente precisar, no momento em que a gente mais achar que não existe socorro, o socorro vem do lugar onde menos a gente esperou. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana, na verdade foi um documentário maravilhoso que todo mundo deve assistir um dia, sobre as irmãs do coque. Maravilhoso esse documentário, onde no dia que a família todinha estava passando fome, chega um cachorro cheio de dinheiro na boca e deixou na frente da casa da senhorinha lá. A outra estava dentro de casa orando pela provisão, porque já não tinha mais o que comer. Quando vê a vizinha, grita: fulana, fecha a tua porta porque está vindo o vento aí cheio de folha. Quando ela foi fechar, era dinheiro entrando na casa dela. Ela disse: meu Deus, era um bolo desse tamanho de dinheiro. Eu enchi a geladeira, eu comprei geladeira nova, eu comprei fogão novo, comprei livro para os meninos, comprei roupa para a família todinha e estou aqui hoje contando história. E esse Deus é assim. Ele só precisa que nós digamos sim. E você? Eu sei que todo mundo aqui já recebeu um convite do Senhor. E você? Disse sim quando recebeu esse convite? Versículo 9. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Esse é o nosso Deus maravilhoso. É esse Deus maravilhoso que essa noite está pondo as palavras na minha boca. É a primeira vez que eu faço isso. Venho apenas com a Bíblia aqui. E vivo, e estou dependente, estou totalmente dependente do que Ele vai entregar aqui enquanto eu leio essa palavra. E isso é maravilhoso, mas isso é amedrontador. E eu sei que foi exatamente isso que o profeta Jeremias viveu quando ele recebeu esse chamado. Porque viver o sobrenatural de Deus não é para qualquer um não, realmente. É só para aquele que realmente confia em Deus. Muitos de nós dizemos todos os dias: nós somos crentes e confiamos na provisão de Deus. Mas será que realmente nós confiamos na provisão de Deus? Ou nós confiamos na força do nosso braço, no intelecto da nossa mente? Será que realmente nós estamos nos entregando nas mãos de Deus? Deus tem uma promessa maravilhosa que foi entregue através do profeta Jeremias, que esse aqui eu marquei de azul aqui porque eu queria ler. Está lá em Jeremias 29, que diz: se eu disser, não mencionarei mais o nome do Senhor, isso me será no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Isso é o que acontece com aquele que recebe
uma palavra do Senhor e guarda para ele no coração, e essa palavra não sai pela boca. Essa palavra vai queimar, essa palavra vai doer, essa palavra vai causar doenças dentro dele. Porque quando Deus nos diz algo, quando Deus coloca algo no nosso coração, quando Deus nos separa para algo mirabolante, para algo maravilhoso, para algo fora da nossa zona de conforto, esse chamado deve ser atendido. Verso 10: Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Deus nos chama todo dia para isso, para edificar vidas, para sermos sal e luz, para sermos profetas entre as nações, para sermos povo escolhido, para sermos sacerdote real, para sermos boca de Deus. E Deus não quer que nós sejamos o óleo, Ele só nos pede para ser o vaso. Vocês já pensaram no martelo? O martelo, quando ele é produzido, eu acho que aquela pessoa que produz o martelo diria a mesma coisa: antes de eu te formar, eu já sabia quem tu ia ser, e antes de te fazer, eu já tinha te separado para ser um martelo, para bater na cabeça de pregos, para construir prédios, para construir casas, para construir móveis, para reformar, refazer. Mas o martelo é o que faz sozinho? Não. Assim como o vaso não é quem abençoa, é o óleo, é o Senhor que está dentro do vaso. Ele não está te chamando para ser o melhor, Ele não está te chamando para ser o diferente, Ele está te chamando apenas para ser um vaso, algo simples, algo vazio, algo disponível para ser enchido, algo disponível para Deus usar, para Deus encher e para Deus derramar sobre pessoas. Então o convite hoje é esse: no dia que Deus bater na sua porta, diga sim, porque todos os dias Ele entra dentro da igreja, e a igreja, leia-se nós, e diz: se eu bater a tua porta e tu disser sim, eu entrarei e cearei contigo, e farei maravilhas na tua vida e através de você. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque tu és maravilhoso. Eu quero te agradecer, Senhor, porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. E eu te digo, para onde eu irei se não aceitar, Senhor, o que tu tens para a minha vida? Abençoa a tua igreja, Senhor. Prepara o teu povo, Senhor, para o que há de vir, Senhor. Prepara essas crianças, Senhor, para o que foi profetizado nessa noite, Pai. Prepara cada um deles, Senhor, para serem luz, Senhor, para que sejam profetas entre as nações, Senhor, para que sejam, Senhor, levitas, Senhor, para que sejam verdadeiros adoradores, Senhor, para que sejam pastores, Senhor, para que sejam, Senhor, bênçãos nos seus lares, Senhor, para que sejam, Senhor, as tuas bocas por esse mundão, Senhor. Prepara-os, Senhor, assim te peço, em nome de Jesus. Amém.